EncantaCast na área. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Amanda Favorato aqui para mais um podcast que enaltece e traz à tona histórias inspiradoras de marcas, pessoas e empresas que têm interesse genuíno em encantar e fidelizar os seus clientes e os seus times. E o nosso tema de hoje é transformando fãs no campo e nos negócios. E o nosso convidado, ele encanta há muitos anos através da sua trajetória incrível no futebol. Ele é um ex-goleiro de destaque que não apenas brilhou nos gramados, mas também entende a importância de transformar fãs no campo e nos negócios. Seja muito bem-vindo, Marcos Vanecchini. Tudo bem, Amanda? Olá, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pela apresentação também, né? Que honra tê-lo aqui. E é um prazer estar aqui, sem dúvida nenhuma. A gente vai bater um papo, falar um pouquinho de todos esses assuntos que você falou, tanto de um período de campo como extra-campo, né? Do que eu vivo hoje. Obrigado pela oportunidade. Exato, maravilha. Vai ser um papo incrível. Tenho certeza que vocês vão ficar aí conectados, não querendo perder nem um segundo. Marcos, e vamos começar então, já logo de cara, porque você está no EncantaCast. Então, primeiro, se apresente, por favor, conte um pouquinho mais sobre você. E, na sequência, se quiser emendar, a gente já quer saber o que é encantar para você também. Legal. Bom, vamos lá. Sou um jundiaense, né? Nascido no interior, amante do futebol. Tive como referência para o esporte, para gostar de futebol, meu pai. Um São Paulino aficionado e que me apresentou aos estádios de futebol e que também me apresentou a minha primeira bola de futebol. Então, muito cedo tive esse contato e, obviamente, me encantei pelas três cores do São Paulo Futebol Clube, que acabou sendo não só meu time de coração, mas, por fim, sem ter um grande plano ainda muito pequeno, entender que lá na frente jogaria nesse clube num período muito legal, durante 9 anos. Então, saí cedo de Jundiaí, comecei no esporte muito cedo, com 10, 11 anos. Aos 14 já estava jogando numa equipe, numa cidade vizinha de Campinas, a Ponte Preta de Campinas, que era o destino meio que natural dos garotos que se destacavam, né, no futebol da cidade. Depois o Guarani, aí de uma forma mais séria, atravessei uma avenida, na verdade. Os dois rivais da cidade de Campinas. De frente com o outro. Aos 15 anos já fui morar embaixo de uma arquibancada, né, de um estádio de futebol, que são os alojamentos, normalmente, as repúblicas dos clubes de futebol. E por lá fiquei 3 anos, e aos 18, aí sim, vim passar por uma avaliação no São Paulo Futebol Clube, meio que nem acreditando muito que seria possível. Sim. Provocado por esse cara chamado meu pai, seu Ponce, né, me convenceu a fazer essa avaliação. Já estava pensando em parar de jogar. É uma história que a gente depois pode até desenvolver um pouco mais, mas acabei tendo a oportunidade, estando no lugar certo, na hora certa, e 3 anos depois, me profissionalizando, tudo mais, consegui o maior título, o maior momento da minha história, que é o Campeonato Mundial de 1992 pelo São Paulo. Depois tantos outros títulos, enfim. E joguei até os meus 34 anos, quando tomei uma decisão racional, já tentando fazer uma transição, né, da carreira. Sim. Algo que é muito difícil, né, para um atleta de qualquer esporte, do futebol, acho que até mais, né? A gente vive um mundo um pouco diferente do maior esporte do Brasil, o mais popular, né? E parar não é fácil. Exato. Então, mas a aposentadoria acontece antecipadamente em relação, claro, a outras áreas do mercado, devido às exigências, digamos assim, né, de performance, físico. A idade acaba impactando muito nisso, Impacta, é um conjunto de coisas, na verdade, né? Obviamente que o atleta ele tem limitações físicas na profissão, né? Sim. Uma hora a idade vai pesar e você não vai conseguir ter o mesmo rendimento de alto nível, de alta performance que se exige
para poder continuar jogando profissionalmente em alto nível. É uma decisão de cada um, o momento disso acontecer. O mercado, eu já rodava por um mercado de clubes menores, então essa decisão ela veio em torno de vários pontos e eu já vinha amadurecendo cerca de 2, 3 anos antes, já pensando num pós-carreira de atleta, o que faria, jovem ainda, porque o atleta para muito jovem, né? Entre 30 e menos de 40 anos, a média 34, 35 anos como eu parei. Tem que estar pronto para um novo momento da vida, né? Independente do que você tenha conquistado financeiramente, você tem que produzir como profissional. Então, tem que se preparar para isso. E aí vem a transição de carreira. Vem a transição. Os desafios dessa transição. Com certeza vamos falar sobre tudo isso. Em resumo, isso me trouxe para a área pós-carreira, uma área que eu não esperava, uma área de comunicação. Trabalhei em rádio, trabalhei em TV, trabalhei em mídias digitais também, em jornais, escrevendo colunas, enfim. Fui descobrir um outro lado da comunicação que me deu base para muitas outras coisas, né? Para aprender a me comunicar e com a comunicação ser um cara melhor nas relações comerciais, nos business, enfim. E hoje estou lidando com eventos e projetos especiais ligados ao esporte, ligados ao futebol, e estou desenvolvendo alguns trabalhos bem legais também junto ao São Paulo. Então é um novo momento. Agora vivendo uma outra área, mas usufruindo da experiência adquirida através dos meus anos no campo de futebol. Que história maravilhosa. Foi só um breve resumo e vem muito mais por aí, mas muito incrível. E eu já quero emendar na nossa segunda pergunta, que é o que é encantar para você, Marcos? Eu acho que encantar é fazer os olhos brilhar, né? Você pode se sentir encantado ou encantar alguém, fazer os olhos de alguém brilhar por algo na vida. Seja no ponto de vista pessoal, seja no ponto de vista profissional. Tocar fundo em alguém para que esse sentimento de felicidade seja pleno, né? E acho que passei por alguns desses na vida, né? Que delícia. Viver o encantamento, né? Ser encantado por algo. E acho que promover alguns também. E dentro do que eu faço hoje, me apego muito nisso, né? Como encantar as pessoas, né? Mas acho que naturalmente o esporte também acabou trazendo isso de feedback para a gente, mesmo sem a gente saber, né? O torcedor às vezes se encanta com o trabalho da gente, com aquilo que a gente fazia. Então, acho que é isso. É fazer os olhos brilhar, né, das pessoas. Maravilha. Que descrição perfeita. E eu me encanto muito com essa história. Eu vou trazer já uma curiosidade logo de cara para a gente abrir esse EncantaCast. Para quem não sabe, meu sobrenome do meio é Amanda. Na verdade, meu nome inteiro, né? Vamos corrigir a fala. O meu nome completo é Amanda Bonechini Favorato, para quem não sabia. Eu uso hoje, profissionalmente, só o Favorato na minha carreira. Porém, acho que vocês já pegaram aí, né, algum link. Estamos aqui com Marcos Bonechini, que com muita honra, com muito orgulho, é meu tio. Então, eu acompanhei muito de perto essas histórias e eu tenho muito orgulho de trazê-lo aqui para contar, porque realmente é uma história inspiradora, repleta aí de desafios, né, como não? Como todos nós temos, mas também de muitas conquistas e muito sucesso. Ele citou aqui o seu Ponce, meu avô querido, que até me emociono, mas que realmente fez a diferença na vida de todos nós, né? E que tem que ser lembrado realmente a cada dia por todos nós, com muito carinho, com muito amor e com muita gratidão. E vamos continuar aqui, né? Deixa eu me recompor. E tá aí um cara que sabia encantar a gente, né? Com certeza. Ele daria um show aqui no EncantaCast, com toda certeza. Você não sabe Pra mim, estar aqui hoje do teu lado também é um orgulho. É um prazer enorme, né? E pra quem te viu nascer, né, Amanda? E acompanha toda a tua trajetória.
ver tuas conquistas para mim me traz muito orgulho e muita felicidade. Você encanta. Obrigada. A recíproca é verdadeira. E, né, depois desse momento super especial, voltando aqui, Marcos, como que você descreveria a experiência de estar em campo realmente e de construir uma base de fãs ao longo desses anos? Como que é isso para você? Então, isso partiu de um sonho, né, Amanda? Todo garoto que gosta de futebol acaba sonhando em um dia poder vestir a camisa do seu clube de coração, ou pelo menos estar no estádio de futebol com grande público, porque eu comparo a profissão do atleta profissional, jogador de futebol, ao artista mesmo, né? Sim. As pessoas vão a um estádio, pagam um ingresso, muitas vezes não tão barato assim, esperando um show, né? Esperando que seu time, seus jogadores do seu time rendam de alguma forma, além de trazer uma vitória, trazer um espetáculo, né? Então, eu via referências, né, acompanhando o futebol de caras que jogaram em alto nível e eu me olhava naquela situação, né? Não sabia se eu chegaria lá. Acho que a gente vai construindo na nossa mente um caminho, às vezes sem perceber, né? De uma forma até inconsciente, porque a gente planeja as coisas, né? E na maturidade a gente começa a aprender a planejar. Mas tão jovem a gente não consegue. Então, meu sonho era entrar num estádio de futebol lotado, com público, com gente torcendo. E aí a gente vai entender realmente essa relação. Ela vira de fã mesmo, né? E o torcedor é um fã. Ele está ligado diretamente com a emoção, né? Sim. Eu costumo dizer que o torcedor ele é o melhor cliente que existe, né? Porque você troca de marca de roupa, de carro, de marca, de tanta coisa que você acaba consumindo. Sim. Mas o teu clube de coração você jamais vai torcer para outro. Exatamente. Então naturalmente ele já é um fã. E se você consegue, como atleta, como indivíduo, trazer um resultado bacana daquilo que ele espera, ou às vezes acima do que ele espera de você, ele vai se tornar um fã desse seu trabalho. Então a gente vê muito essa relação de, às vezes até idolatria, né? Dentro do futebol no mundo. O brasileiro é super apaixonado, é emotivo, é um povo de calor, né? É natural que aqui seja até mais forte isso. Então a gente cria ao longo dos anos, principalmente se você cria vínculo com uma marca, com um clube, né? Especificamente. Muitas vezes os jogadores acabam, até por efeito da carreira, de como é o futebol hoje, o sistema, enfim, às vezes o cara não fica muito tempo num clube ou num outro, mas com certeza nessa passagem toda da carreira dele, em algum lugar ele deixou uma história que criou fãs, né? Sim. E quanto mais tempo você pode ficar nesse clube, maior é essa interação. Então, eu tenho muito orgulho disso, assim. Hoje ainda, óbvio que não fui o cara com o maior destaque dentro do São Paulo, dentro de um grupo de craques, né, que a gente tinha. Então você tem os de maior visibilidade, os de maiores resultados, né, de carinho do torcedor, mas você sempre recebe algo. Quando você está envolvido num sistema, você sempre recebe. E até hoje a gente recebe isso. Eu me incluo nisso, porque fomos campeões mundiais em 92, 1999, faz tempo. Vamos fazer conta. Faz tempo. Melhor não fazer bom não conta, lembrar muito, não, que eu vou começar a achar que eu tô ficando velho. Melhor não, deixa pra lá. Foi ontem, gente. Você viu, né? Não lembra disso? Tá bom. Viu pela TV, entendi. E isso, até hoje, traz efeitos pra gente. A gente sente ainda do torcedor, de quem é dessa geração que nos viu de alguma forma jogar, ou mesmo até os filhos ou netos que tem essa marca na história que o pai ou o avô trouxe e vai buscar. Ainda bem que hoje a gente tem tanta rede social, tanta tecnologia que arquivou, registrou, né? Coisas que poderiam ser registradas do passado, né? Sim. E essas pessoas acompanham, né? De alguma forma isso. Então tem os nomes marcados na história
Isso é um orgulho, um privilégio para mim, né? Falando diretamente do São Paulo, acho que tive outros clubes também que foram bem legais para mim, mas não dá para dizer que o São Paulo não foi o topo e que a gente, de alguma forma, marcou esse nome na história e é reconhecido por isso. Com certeza. Que história. E interessante você falar sobre os registros, né? Porque hoje a gente vê realmente pessoas que não tinham nascido naquela época, assim como eu. Brincadeira, gente. Você era bem pequenininha, pequenininha. Eu já tinha 6 anos em 92, então eu lembro muito bem dos detalhes. Mas é interessante, né? Porque os seus 3 filhos, por exemplo, os 3 em 92 não eram nascidos ainda. Nenhum dos 3 eram nascidos ainda. Não, né? não. Mas acompanharam. Rafa foi o primeiro ali, nasceu em 94, se não me falha a memória. Isso. Né? Memória tá boa. A memória tá boa ainda, gente. E pôde também pegar aí uma época bacana, né? A época de ouro, ainda você jogando, mas os 2 mais novos talvez não pegaram tanto, né? Ou não se lembrem. E eles conseguem acompanhar como se tivessem vivido tudo aquilo, né? Através dos registros que você citou. Isso é incrível. A gente... E eles viram, até tem uma passagem que depois a gente fala sobre um evento recente, né? Sim. Que isso... deu a oportunidade aos 3, e mais aos 2. Beijo, Rafael, Caio, Diego, meus três amores, né? Que já estão também grandinhos, né? Já são homens hoje e que acompanham, amam o esporte, amam o futebol e acompanham muito, né? Não sei por que tem essa hereditariedade de São Paulinos, Sim, né? Tá no sangue. Mas por que será, né? E eles puderam viver um pouquinho disso recentemente, por causa de um evento, né? E não puderam ver em loco, né? Mesmo o Rafa não tinha nem nascido nesse momento, mas ainda acompanhou alguma coisa minha do São Paulo, mesmo pequeno, tem algum tipo de memória. E é muito legal, hoje, os registros, você buscar e constantemente aparecem coisas novas nesses registros de YouTube, por exemplo, de jogos daquela época. Alguém sobe alguma coisa lá. Eu tenho achado coisas de clubes que eu joguei, mesmo do próprio São Paulo, coisas novas. E normalmente são os fãs que fazem isso, certo? São os fãs que sobem. Existem hoje algumas páginas criadas por fãs mesmo, né? Sim. Então, isso alimenta, né, essa torcida, esse encantamento pelo clube, a história do clube, que é uma das coisas que eu defendo muito hoje em dia, né? A gente não apagar essa história, né? Perfeito. A história de quem construiu, os ex-atletas, dirigentes, o próprio clube não esquecer. No Brasil a gente tem uma cultura ainda de esquecimento, né? O europeu é um pouco diferente. Então é uma das coisas que eu defendo nos projetos que eu tenho me envolvido, para que realmente essa história seja preservada e reconhecida. E esses meninos têm essa oportunidade, mesmo não tendo me visto jogar, acompanhar um pouco do trabalho que eu fiz, os momentos que eu vivi, como tantos outros grandes ex-atletas aí. Exatamente, perfeito. Marcos, a gente fala muito sobre a expressão como transformar seus clientes em fãs. Empresas que transformam seus clientes em fãs têm muito mais resultados, prosperam, né? E têm sucesso. Como que você consegue vincular a questão de transformar alguém em fã, porque você viveu isso na prática no mundo do esporte, com o mundo corporativo? Você consegue enxergar algum link que as pessoas, as empresas consigam aplicar nos seus negócios, trazendo as estratégias do futebol? Eu acho que sim, tem tudo a ver, né? Na verdade, você está transformando o teu cliente em um torcedor da tua marca. Perfeito. Né? E um torcedor, às vezes, de pessoas que desenvolvem essa marca ou estão na operação. A gente sabe que atendimento, por exemplo, né? O bom relacionamento com esse cliente, com esse fã, é importante. Você sustenta essa relação. O marketing fala isso, né? Sim. Aliás, me formei recentemente em marketing, então vou usar um pouquinho É um poço de conhecimento. Não sou, mas assim, era uma área que me interessava muito. Sim, então, faz total sentido. E gosto demais. Então existe essa relação, você fideliza clientes, porque eu acabei de dizer, o torcedor é um cliente fidelizado pela emoção. Sim. Então, se você consegue atingir esse nível
de achar uma chave que te conecte tão forte a um cliente dentro do mundo comercial, mundo corporativo, como é dentro do esporte, porque é paixão, né? Eu sei que a gente é um pouco diferente você conseguir chegar a esse ponto, né? O esporte mexe diretamente com a emoção, mas saber tocar em pontos, né, do teu cliente que gerem essa emoção e a admiração, porque o grande ponto é esse, né? A virada de chave está na admiração. Na admiração. Então, certamente vai ser um seguidor da tua marca, um consumidor da tua marca, e isso se sustenta ao longo do tempo também, né? Administrar isso e manter isso é a mesma coisa de um clube de futebol. O clube mantém um nível de consumo e número de torcedores no estádio conforme os seus resultados. Tudo se resume no futebol. A gente costuma dizer que você pode ter a melhor governança, você pode ter o melhor planejamento, você pode ter tudo. Se o time não consegue ganhar em campo, e óbvio que isso também está relacionado à boa governança, mas qualquer oscilação mexe com o torcedor. Você não tem ele no teu estádio, você não tem ele comprando os produtos do clube que geram a receita para o clube. Então, é um constante desafio vencer, alcançar resultados, estar no topo para que você também tenha o teu retorno de sustentabilidade para um clube. Sim. Né? Essa relação é muito próxima, que é a relação de uma empresa com seu cliente. Perfeito. Então, assim, é encantar e fidelizar. Adorei essa caneca, hein, Amanda? Muito bom. Você viu só? Tá fidelizando e tá encantando. Viu? Que bom. Ponto pro EncantaCast. Aqui realmente a gente vai a fundo nas experiências e nada menos, né, do que ter uma caneca personalizada. É o mínimo que a gente pode fazer pelos nossos convidados. Adorei. Marcos, você consegue compartilhar alguma história que você teve com um fã e que realmente marcou a sua carreira? Eu acho que a gente tem várias histórias, eu não digo, às vezes, nem diretamente ligada a mim, mas num contexto geral do clube, eu tenho uma ou outra história, mas eu acho assim, o torcedor, ele às vezes, ele passa do ponto até da racionalidade em alguns momentos. Eu vejo muito isso. A gente viu ao longo do tempo. Então, torcedores que moram muito distantes, numa condição financeira que a gente sabe que é de dificuldades, de desafios, e o cara às vezes vende o único carro que tem para ir a um jogo que ele acha importante ou para chegar perto do seu ídolo, né, do seu clube. Vi muito isso, principalmente no São Paulo, né? A gente falar de grandes clubes, óbvio que esse gera uma maior emoção. E a gente tem os clubes menores que tem aquela coisa da raiz, né? De morar perto. A gente, por exemplo... o clube da cidade. Eu uso o exemplo, por exemplo, do Paulista de Jundiaí, que por um período fui gestor de futebol lá. Então tive essa experiência também muito legal. Então a gente sabe, a gente é da cidade, tem essa relação muito forte com o clube da cidade, né? Esse amor, esse carinho, esse orgulho de falar do clube da cidade. Por acaso é tricolor também, né? O Paulista. Tá tudo interligado. Mas falando mais isso, eu vi situações assim de as pessoas acharem até loucura, né? Mas às vezes é explicável por essa paixão, né? A pessoa se apega a alguma coisa que para ela faz sentido, né? Por mais que nos pareça, não, cara, não faça isso, né? Mas já vi situações de gente vender carro. Olha, o amor, a paixão pelo clube é tanta que a pessoa comete até loucuras, digamos assim. A gente jogou o Mundial do Japão, por exemplo. Eu sei de gente que fez isso, vendeu e foi até o Japão, a Tóquio, com o dinheiro contado para poder assistir o São Paulo no primeiro Mundial, né, Interclubes, contra o Barcelona. E no fim ainda foi a primeira grande invasão. Nunca houve invasão de campo. No Japão tudo muito certinho, muito coordenadinho. Não existe invasão de campo. Aqui a gente já estava acostumado com isso, né? E o nosso torcedor tão apaixonado, foi a primeira vez que houve uma invasão de campo no Japão. Foi um desespero. Olha os brasileiros já causando ali. E tem... Nossa, eu tenho um amigo que invadiu, gente. E
E que estava dentro do campo, porque a emoção era tanta que queria compartilhar daquele momento, de te abraçar, Sim, se sente parte daquilo, né? E hoje, fazendo uma analogia com as empresas, o maior desafio das empresas é realmente fazerem os seus colaboradores se sentirem pertencentes ao negócio. É isso. E olha que analogia incrível. E o torcedor se sente pertencente ao clube, né? A ponto de invadir o campo para comemorar junto com os jogadores. E realmente o torcedor fez parte daquilo, querendo ou não. E esse pertencimento é legal, você tocou num assunto, depois eu vou contar uma história que me veio à cabeça aqui, mas sobre essa relação de fã. Esse pertencimento entra também no grupo de atletas. Porque quando se fala hoje, o futebol evoluiu muito, né? Hoje a gente fala de cifras muito altas de contratos de atletas, enfim, de quem está envolvido diretamente no esporte. Mas também o sistema criou muitos business e deslocamentos desses jogadores entre clubes. Europa, volta para o Brasil. E às vezes muitos não conseguem ter esse vínculo tão próximo, né? E eu acho que é um grande desafio dos clubes de futebol. Criar uma forma dele se sentir pertencido, né? Ou, não sei se a palavra é essa, eu não falei bobagem aqui, mas pertencer realmente àquela comunidade e que é o clube de futebol, se envolver com essa paixão, com o projeto, se sentir pertencendo a isso, né? Sim. Para que desenvolva isso. Isso ajuda muito no desenvolvimento de resultado. Seria então, o famoso vestir a camisa? Vestir a camisa. Realmente. E na verdade, essa terminologia, ela vem do futebol. Com certeza, né? E não é só um contrato, porque existe o compromisso, né? O compromisso está no papel. Você é obrigado a treinar todos os dias, se dedicar da melhor maneira possível, entrar em campo e jogar. Lá não diz que você tem que vencer. Alguns contratos podem até dar, como empresas, uma cláusula de produtividade que você ganha aí um bônus, enfim. Sim. Isso pode acontecer. Sim. Mas tem o algo mais, né? Tem o compromissado e tem o engajado. Isso é uma expressão que eu sempre usei. O engajado é o cara que te faz a diferença. É o cara que dá mais do que simplesmente aquilo que está no contrato dele. Então ele consegue enxergar que o torcedor é importante, está esperando algo dele, que o clube precisa desse resultado, para que um sistema seja alimentado. O futebol alimenta, não é só as pessoas dentro do clube, gente. É um ecossistema absurdo em volta. Dos grandes clubes, então, né? Os bastidores são repletos. Muita coisa. Pessoas importantes também. Muitos negócios ligados direto e indiretamente ao clube. Né? Venda de camisas, é o cara que vende o lanche na porta do estádio. Esse cara depende disso também. Então, é um ecossistema muito, muito grande. Então, esse pertencimento é muito legal. O torcedor ele é apaixonado, ele se sente pertencendo. E aí me veio à cabeça uma dessas invasões. Nós jogamos uma final de Campeonato Paulista em 1991. Contra o Corinthians, um domingo de muita chuva em São Paulo. E o nosso torcedor estava ali, o São Paulo resgatando um momento que vinha de alguns resultados altos e baixos. Foi o início da era Tele Santana como treinador. Então a gente já tinha sido campeão brasileiro e fomos jogar a final, ou foi ao contrário, nós ganhamos o Paulista, depois o Brasileiro. Não, foi o Brasileiro, depois o Paulista. Então, aquela geração que depois foi ser campeã mundial, né? Boa parte dela em 92. Amanda, foi uma invasão absurda de campo, né? Hoje está muito controlado mesmo, no Brasil, dentro do Morumbi. Morumbis hoje. Vamos já atualizar. E eu me lembro que aconteceram alguns fatos engraçados. Quando a gente notou a invasão, a primeira coisa que o Zete, que é meu amigo, meu parceiro, querido. Lutamos pela mesma posição, mas esse foi um monstro, né, da posição no futebol mundial, inclusive. E um grande amigo. Ele me deu as luvas dele, retirou as luvas e falou assim: pelo amor de Deus, guarda que eu quero isso que ninguém pegue de mim, porque as pessoas querem pegar alguma lembrança. Tirando tudo do corpo. Ele jogou essa bucha pra mim, né? O que aconteceu? Eu também fui envolvido pelos torcedores. E eles queriam a luva do Zete de qualquer jeito. Eu segurando as luvas do Zete. Eu tive que uma hora abrir, porque o cara tava tirando as dele
e as minhas, né? Eu tava calçado com minhas luvas. Sim. E quase quebraram minha mão, meus Meu Deus dedos. do céu, não deu pra enfiar por dentro da roupa. Então eu falei, não pô, tinha legal, Zé, você ainda me deu assim, o objeto de desejo de todo mundo, você deu Aí você pra virou um alvo eu cuidar principal. disso, né? E eu me lembro, no meio do gramado do Morumbi, chuva, e o torcedor invadiu. E é um pouco bruto, mas carinhoso, da mesma forma. E eu saí de campo apenas de sunga. Nossa, mas levaram Levaram tudo, então. tudo, levaram as minhas luvas, a dele, a camisa. A gente normalmente usava uma camisa por baixo, né, de proteção, uma camiseta. Levaram minhas meias, levaram minhas chuteiras. Aí sobrou a bermuda, me arrancaram a bermuda. Eu falei, opa, para por aí, né? Gente, que perigo! E a gente teve que descer, eu tive que descer pro vestiário, né? Pra me recompor. Pra não levarem a sunga também. Tá. E eu voltei com uma capa de chuva, né? Quando eu entro de volta no gramado, pelo túnel, né? Pelas escadas do túnel principal do Morumbi, eu encontro um cara que era meu amigo de infância de Jundiaí. E esse cara fala assim pra mim, pelo amor de Deus, me chamava de Marquinhos em Jundiaí, né? Sim. Me chamam até hoje, muitos deles. Assim, Marquinhos, eu preciso de uma lembrança desse momento. Eu falei, mas eu não tenho nada, eu tô só com... Assim, me dá essa capa. Então, assim, eu tive que dar minha capa de chuva. A capa né? era personalizada? Era São do Paulo, tinha marca e tal. Era uma capa transparente, né? E tinha a marca, né, do patrocinador na época de material esportivo, escrito São Paulo Futebol Clube. E tinha o logo do São Paulo. E eu tive que dar para ele e continuo eu lá de tênis. A pergunta que não quer calar, a sunga era personalizada? Não, também? a sunga não era, não. Então tá A minha bom. sorte. Então tá bom. Mas foi isso, essa relação, né, de fã, de um amigo de infância que te encontra. Eu falei, cara, o que você tá fazendo dentro do campo? Você invadiu o campo. Ai, ele invadiu. Invadiu o campo, invadiu o campo, né? Um torcedor de Jundiaí. E acabei dando, ele deve ter essa capa até hoje, provavelmente guardada, né? A gente sabe. São lembranças que realmente fazem muita diferença. Com certeza, Né? com certeza. Seu avô, por exemplo, ele tinha a maior parte dos ingressos de jogos, e eu não sabia disso. Jogos que eu estava, ele tinha guardado e anotado atrás que jogo era esse, o resultado, se eu joguei, se eu não joguei. Acho que eu puxei dele isso, então. Tá explicado. E eu fui descobrir isso depois da partida dele. Né? Quando eu fui mexer em algumas coisas, né? Nesse momento a gente organizar, eu e sua mãe, e fui descobrir, e aquilo falei, nossa, ele era, lógico, fã do filho, mas era São Paulino, então assim, para ele era importante guardar isso. Essa é a relação do fã com o clube de futebol, certamente eles se guarda, né, muita coisa, se quer uma lembrança. Então tem essa passagem legal aí. Que história, que bacana. E dá para fazer tantas analogias, né? As marcas hoje em dia também têm o desafio de criar aí os brindes promocionais, seja brindes, seja gifts. Tem uma mentora minha que fala, não crie brindes, crie memos. O que é memos? Coisas que marquem na memória do seu cliente. Realmente que não seja uma simples caneca, né? Eu gosto muito da personalização, porque realmente mostra que você fez aquele objeto para aquela pessoa especificamente. E esse é o desafio das marcas hoje em dia, né? De criar elementos que realmente as pessoas queiram guardar, que toquem o coração das pessoas e que elas se sintam únicas e especiais por terem acesso a tudo isso. E o esporte traz com muita clareza, né, esses elementos de forma que a gente possa aplicar também no mundo corporativo. Sensacional. Que se cria experiências, né? Exato. Nós estamos na era da experiência, né? E a experiência marca, né? Quem não tem lembranças de uma experiência bem vivida, às vezes as mal vividas também, né? Infelizmente, tem os dois lados. Mas é que o negativo marca mais na mente do ser humano do que o positivo, né? Diz que esse é o cuidado, né? Exatamente. Então, realmente, a gente tem que estar ali prezando pela boa experiência do cliente a todo momento. E eu já quero pegar um gancho de experiência, podemos? Vambora.
Vamos trazer aqui o assunto Camarote dos Ídolos, que é um dos seus projetos, que você faz parte também, né? Que eu sei que é um Sim. motivo de muita honra, um privilégio você ser um dos coordenadores desse camarote, que eu já tive a oportunidade de frequentar algumas vezes e que realmente é uma experiência extremamente diferenciada e que eu sei que teve ali seu toque especial. Conta um pouquinho pra gente sobre o Camarote dos Ídolos do Morumbi, Morumbis, agora atualizando. É isso. O Camarote dos Ídolos, para mim, é motivo de muito orgulho, né? Recebi um convite de quem idealizou, né, esse camarote. A ideia veio do presidente Júlio Casares, que além de ser o presidente do clube, né, o CEO de todas as ações, é um cara da área de marketing, viveu em comunicação, teve essa visão de implantar um camarote que tivesse a presença de grandes ídolos e campeões do São Paulo, né? Nem todos são ídolo. Eu costumo dizer que é uma faixa muito pequena de grandes atletas que conseguiram criar essa idolatria. E óbvio que o nome tenta trazer isso, né, incorporar isso, mas são grandes campeões além de ídolos. Não se pensa em meia dúzia ou 10 nomes, né, de uma história. E a gente tem lá, frequentando ou com o benefício de frequentar, mais de 200 que construíram histórias bonitas dentro do São Paulo, né, com títulos, com marcas importantes e muitas vezes não tão conhecidos do grande público. E quando vê e conhece, vai entender a importância desse ex-atleta, desse personagem para a história. Sim. Então se criou um business em torno disso. O clube, os clubes de futebol em geral falham com o reconhecimento da memória, né, no Brasil, né? E não estou apontando A, B ou C, em geral. E o presidente teve essa sensibilidade, né? Aliás, ele tem com o ex-atleta, com projetos com o ex-atleta, enfim, houve muito. E foi um torcedor de arquibancada, então sabe o que é isso, tem essa relação. Ele tem um olhar genuíno ao interesse e às necessidades dos clientes dele, digamos isso. assim, que faz toda a diferença. E aí, idealizou, me chamou para fazer parte dessa gestão do camarote, né? Para que a gente encontrasse a ideia e a operação, né? Então, a gente tem hoje o maior camarote do Morumbi e o que tem o ticket mais alto, né? O torcedor paga o ticket mais alto para frequentar o camarote com serviços leva uma experiência toda ali, né? Que vale a pena. A experiência envolve os serviços de alimentação, né? Free, bebidas, normalmente música ao vivo, DJ, enfim, pré-jogo. O jogo é o momento da gente concentrar no jogo e pós-jogo ainda uma operação de mais de 1 hora pós-jogo. E que acumula essa grande experiência ou dentro da própria experiência básica de ter a alimentação, enfim, a bebida free, você ter a presença dos ídolos do clube. E isso gera uma experiência para o torcedor absurda. Temos uma ocupação muito boa, jogo a jogo lá, alta, virou um business interessante para o clube, ele já enxergou isso, né, que poderia ser, até porque o Morumbis hoje tem um setor popular, que eu acho que é o único estádio, pelo menos dentro de São Paulo, que eu saiba, grande estádio, que tem um setor popular com ingressos mais populares, né, por isso que já está se usando aí, o São Paulo é a torcida, é o clube mais popular do Brasil, porque promove hoje no... Que é tão falada, mas pouco colocada em prática, infelizmente. E é um consumidor interessante. Vamos olhar para o lado de business, né? Sim. É um consumidor interessante. Ele não vai consumir só o ingresso, vai consumir a alimentação do estádio, camisa, enfim. E pode acompanhar. Tem a oportunidade, num momento em que se fala de grandes arenas, que está se elitizando o torcedor, né? E se nota isso com ingressos muito altos, caros, o São Paulo consegue ter um ingresso popular em setores que não são pequenos, não. Então, assim, hoje a média de público do São Paulo é a maior do Brasil, em média de como mandante dentro do seu próprio estádio, porque promove esse tipo de ação. Democratizar o acesso ao campo. E o Camarote dos Ídolos também vem ajudar, com esse recurso do ticket mais alto, a dar um subsídio aí, de certa forma, para o ingresso popular.
E foi um sucesso, porque todo mundo ganha nessa história. O torcedor ganha uma experiência incrível, que ele tem acesso ao seu ídolo do passado, ele tira fotos, ele ganha autógrafos, o contato é direto, quer dizer, ninguém se nega a atender torcedor nenhum. Quem está lá como ex-atleta, eu falo como recebe de novo um carinho, uma luz, uma visibilidade que não tem há algum tempo. Alguns se mantiveram, obviamente, ou pelo nome, ou por estar hoje em veículos de comunicação, estarem, né? Ainda se mantém, mas são muito poucos. Então é legal, o cara volta a receber isso. Isso faz muita falta pro ex-jogador, sabe? A história de receber o carinho de novo, o reconhecimento essa reciprocidade, do clube, do torcedor. Então se cria realmente um ambiente delicioso lá dentro. E o torcedor tem essa experiência que já ouvi de muitos deles, porque como eu sou presente em todos os jogos, é uma operação de, às vezes, 10 horas. Né? Você fala de um jogo, vamos falar de uma operação de 90 minutos, 120 minutos, vá? A gente está falando de 2 horas de operação. Para quem está envolvido diretamente no camarote, a gente começa uma operação 4 horas antes, depois praticamente mais 1 hora, 1 hora e meia após. Tem o antes de abrir, eu fico de 8 a 10 horas lá fácil. Tem os bastidores para esse espetáculo acontecer também. Exato, mas é uma satisfação tão grande. Sabe quando você faz com... É ter felicidade no que você faz. Sim. Então, assim, ver o torcedor... Eu tenho muito orgulho, assim, muita gratidão por estar envolvido num projeto como esse, né? E poder contribuir também para o resgate de muitos desses ex-atletas que andavam esquecidos. A gente está falando de memória, os clubes normalmente não lembram. Quantos queriam assistir um jogo e não conseguiam um ingresso para assistir um jogo, seja de arquibancada, né? Às vezes tinha que passar a mão no telefone ou na porta do estádio procurar um diretor, algo assim que tivesse relação para conseguir entrar. É algo até pesado. E às vezes nem é pelo valor financeiro. O cara gosta de ser reconhecido, né? Eu falo isso por mim, assim, fui no Morumbi várias vezes levar meus filhos, comprava ingresso, a gente não tinha problema com isso, mas ser convidado para estar lá como alguém que fez parte da história é um reconhecimento, né? Exatamente. E isso acontece agora, então é muito legal. O ex-atleta, ele tem essa satisfação e é legal poder promover isso. Então, tem sido uma experiência muito legal para todo mundo. O clube ganha, o torcedor ganha, o ex-jogador ganha. Quer dizer, é o famoso ganha-ganha de todo mundo aí. Com certeza. E se você não conhece ainda o Camarote dos Ídolos no Morumbis, né? Já estamos atualizando o nome do estádio aqui. Não perca essa oportunidade, porque realmente vale a pena. Sabe os detalhes únicos, especiais que fazem a diferença? Eles estão lá. E me chama muito a atenção quando eu estou, porque assim, você chega, você já é super bem recepcionado ali na porta, cordialmente, todo mundo sorrindo. Você já recebe a sua caneca, né, que, ok, não é personalizada com o nome da pessoa. A gente pode pensar nisso, aliás, podemos levar essa ideia, tá? Eu tenho um parceiro que faz personalização nos itens, olha lá, já vai surgir uma ideia aqui. Mas já é uma caneca super bacana ali, né, com o emblema do São Paulo, que todo mundo leva, o emblema do camarote, que todo mundo leva para casa, que é um memo daquele momento. É o memo do momento, é exatamente isso, a intenção é essa. O guardanapo, não é um guardanapo comum, é um guardanapo também personalizado, pelo menos todas as vezes que eu estive lá. Tem um carinho em todos os detalhes, né? O baldinho da pipoca personalizado. Isso me encanta realmente e tenho certeza que encanta quem está lá. Porque são detalhes que fazem toda a diferença. Você vê que você está ali sendo recebido com carinho, com amor e realmente está valendo a pena o investimento, que como você citou, não é um investimento baixo, mas que no final, quem sai de lá, eu tenho certeza que sai assim, realmente sentindo que fez um ótimo investimento, sai feliz. Você sabe que eu já ouvi de alguns torcedores, assim, o que eu vivi hoje aqui, de poder encontrar, por exemplo, um Zete, a gente estava falando, que foi meu ídolo de infância, e poder tirar uma foto, conversar com ele, receber um autógrafo, que eu nunca tive acesso, e a experiência, né, em geral lá, eu acho que eu paguei pouco. É legal a gente ouvir isso, porque atinge esse ponto de falar, pô, você está fazendo uma entrega,
acima da expectativa, né, desse torcedor, desse fã. Então, é bem legal. Essa parte que me cabe, que é fazer essa gestão desse relacionamento com os ex-atletas, organizar algumas ações lá dentro, poder fazer, de certa forma, relações públicas com o torcedor. Isso me dá muita satisfação, sabe? E enriquece o teu conhecimento desses relacionamentos. E quando a gente vem entrar para esse mundo de business, do marketing mesmo, para mim tem sido incrível, incrível. Que bacana. Eu até lembrei de uma frase que uma mentora minha fala, que é: crie produtos para que seus clientes falem, nossa, achei que era mais caro. Porque realmente é sinal que você criou um excelente produto e que realmente está agregando valor, né, ao cliente final. E isso. O Camarote proporciona isso e muito mais. É isso. Maravilha. Bora pro Camarote dos Ídolos. Você, São Paulino, aí, vem. Vocês estão convidados. E vamos falar de outro evento também fantástico que teve recentemente, Marcos. O Reencontro de Gigantes, no dia 16 de dezembro, 16 de dezembro de 2023, finalzinho do ano passado. Uma data que também ficou marcada na memória dos São Paulinos e das pessoas que gostam do futebol também em geral, que pôde proporcionar também, trazer aí as lendas, né, do futebol, do São Paulo, jogando contra o Milan e tomando uma lavada. São Paulinos gostam de falar isso. Onde você também foi um dos principais organizadores aí através da sua empresa de eventos. E vamos falar um pouquinho depois desses elementos que estão na mesa, que também nós vamos contar para vocês. E aí, por onde a gente começa? Vamos lá. Falar do Reencontro de Gigantes é falar de um momento único, né? Que eu tive o privilégio de ser convidado para organizar uma parte dele, que era a equipe do São Paulo Legends, né? Os ex-atletas aí que poderiam fazer parte de um jogo que seria naturalmente competitivo. As pessoas esperam, às vezes, ex-atletas, falam, vai ser aquele jogo morno, aquela coisa... E mudou, né? Até porque o espírito de competitividade não sai do sangue, né? Então, me incumbiram e também a minha empresa de ajudar a organizar esse time de Legends do São Paulo. E a gente tem, caramba, um universo de muitos ex-atletas que a gente tinha que escolher ali, 18, 20, que... completassem o perfil, também, né? Foi enorme. Porque você tinha que colocar nomes e lendas. Esse jogo trazia a memória do torcedor a final de 1993, São Paulo e Milan, do Mundial de Clubes, né? O Milan, que veio para cá de uma forma maravilhosa, aceitar vir para um evento em que você tá relembrando uma final de Mundial que você não ganhou, não é fácil, né? Imagina. A gente se colocar no lugar do Milan. Sim. Né? Era aniversário do Milan, 16 de dezembro, inclusive. Foi transmitido para a Itália pela TV Milan. Olha. Com grandes nomes que passaram pelo clube, que conquistaram muito, e muitos brasileiros, né? O Milan tem muitos brasileiros da história, né? Que conquistaram muito. Então, primeiro foi muito legal que o Milan tivesse aceitado, e os jogadores vieram num espírito muito legal. Competindo, sim, mas no espírito de integração, entendendo o que era a festa, entendendo o que era aquele momento e respeitando, né? Como a gente respeitou muito eles. Sim. Então, foi uma ação que envolvia o São Paulo, obviamente, o marketing do São Paulo que idealizou um momento como esse para comemorar os 30 anos dessa glória, né? Envolveu uma empresa que produziu o espetáculo todo, né? Que é a Forever. Organizou muito bem isso, e aí as partes dos clubes, e poder homenagear, pelo lado de São Paulo, todos os campeões mundiais. Então nós estamos falando de 3 gerações. A primeira geração praticamente junta com a segunda, porque o São Paulo foi bicampeão mundial 92 e 93. Uhum. Então você tinha algumas mudanças de peças, mas era uma mesma geração. E 2005, que também conquistou com muito brilho, né? O Tri Mundial, né? Sim. Também no Japão, né? Que tinham outras figuras mais jovens, outros personagens mais jovens que construíram também maravilhosamente a história do São Paulo, né? Aliás, o São Paulo
é o único clube brasileiro que tem esse título de trimundial, né? Então tem essa marca importante. Então, foi um trabalho pesado, falando como organizador, como gestor, foi muito pesado, né? Agradecer também a equipe, né, que me apoiou, além do São Paulo, o marketing, Eduardo Toni, enfim, todos que é o nosso diretor de marketing, a equipe de marketing do São Paulo, enfim, todos envolvidos ali, estádio, Maurinho, tinha a minha responsabilidade, porque eu já venho desenvolvendo jogos, né, organizando esses jogos dos Legends, dos Masters do São Paulo durante o ano de 2023. Então já vinha fazendo alguns eventos menores com muitos desses atletas e até por isso me incumbiram dessa missão, né, de fazer algo bem organizado, com uma responsabilidade. Já tinha a experiência aí, tinha, né? O know-how, né? Exato. Então essa equipe envolve também Ana Carla Portela, que é querida Ana. Um braço direito e uma pessoa incrível na organização, na operação, né? Então a gente não faria nada sozinho, né? Então a gente juntou forças aí. E organizar, trazer esses ex-atletas campeões mundiais pelo São Paulo e os treinadores campeões, a gente tem em torno de 53, eu acho. O número não é na minha cabeça muito preciso, mas acho que são 53 ou 54 ao todo, entre atletas das 3 gerações e os 2 técnicos. E quantos tinham que ser escolhidos? Para jogar, que não necessariamente teriam que ser os campeões mundiais, mas nós colocamos 17 campeões mundiais em campo e 3 que eram campeões de outras gerações. Até porque o Milan veio com um time que não estava fixado naquele ano de 93. Então eu tinha que criar um misto das duas coisas. Os atletas de 93 que tinham condições de estar grandes nomes. Físicas também, de dar um show ali, minimamente. Se você olhar, nós estamos todos acima de 50. Então não é algo fácil de você ter fisicamente competir. Mas todos tiveram assim, vestiram a camisa mesmo para se cuidar e poder jogar. Fosse 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, mas que desse o melhor de si ali, relembrando o torcedor daqueles grandes momentos que puderam ver desse atleta e desse time do São Paulo. Exato. Então, foi um evento muito legal. Nós tivemos, além disso, fazer essa homenagem a esses campeões mundiais, independente dos que jogariam. Então, nós tivemos 43 desses 50 e poucos. É algo inédito. Sim. Nunca se reuniu, né, na história dos 3 mundiais, os campeões dos 3 mundiais, num único evento para serem homenageados. Aliás, lindamente homenageados, né, não só pelo evento, pelo presente, mas da emoção de poder estar junto e reunir tanta gente. Tivemos um Kaká, por exemplo, que não foi campeão mundial, de uma geração bem mais jovem, jogando ao lado de um Raí, entendeu? Olha, que encontro, até arrepio. Então assim, de um Zete, de outros, né? O Cafu, eu acho que eles jogaram junto no Milan. E esses 2 jogaram tanto pelo São Paulo como pelo Milan, que foi outra coisa que a gente tratou para que a festa ficasse completa, para o Milan também. Então foi muito legal, foi emocionante, né? Eu falo aí, eu só consegui tirar a minha roupa de organizador momentos antes do jogo, né? Que até ali você fica, né? Organizar eventos não é algo simples, né? Sim. Então é uma responsabilidade enorme. Mas eu sabia que eu tinha que jogar, né? Eu fazia parte desse contexto dos que jogariam. E sabia que eu tinha que jogar um bom tempo ainda, porque a gente tinha um problema. Que legal que você vai trazer isso, porque eu queria que você contasse. A gente tinha um problema ligado ao Zete, então eu sabia que ele não jogaria tanto tempo, mas um último momento ali, isso ficou um pouco mais complexo, então eu teria que jogar mais tempo. Fui me cuidar para isso, mas a cabeça funciona como um organizador de evento. Sim. Então eu confesso que eu fui conseguir me desligar para virar o ex-atleta ou atleta para o jogo momentos antes do aquecimento, né? Que a gente entrou em campo para aquecer, fizemos todos os protocolos de como a gente estivesse jogando, né? Foi muito legal. O Milan também, foi uma festa completa, agregando valor em tudo, né? Transmissão de TV, streaming, aliás,
Fiquei sabendo que foi uma das altas audiências da TV aberta naquele dia. No dia seguinte já tinha mais de 1,5 milhão de views, né? Deu 4,5 pontos vou falar aqui, o SBT deu 4,5 pontos de audiência num sábado, 6 horas, meu. Então, a audiência do SBT nesse horário, no sábado, não é essa. Então, você vê que foi um evento de sucesso. Sim. Fora o que todo mundo recebeu. O torcedor, mais de 30 mil torcedores no Morumbi para assistir um jogo de Legends, né? Inédito. Todos nós... Inédito. Sim. A emoção da gente reencontrar essa galera toda num Morumbi lotado, que pra gente é um palco sagrado, né? Emocionante, reunir todo mundo, jogar contra um Milan, né? Assim, eu acho que também foi uma das grandes experiências e eventos do ganha-ganha. Sabe, Exato. Todo mundo ganhou de alguma forma algo muito legal. E ficaram os memos, né? As coisas que fazem a diferença, né? As parcerias. Aliás, todos os jogos... Curiosidade, Marcos. Todos os jogos vocês recebem luvas personalizadas ou não? Não. Né? Essa foi especial. Tá. A gente recebeu... O sobrenome, Bonequini. Que foi a luva que eu usei nesse jogo. A luva do jogo. Já tem aqui também, né, o emblema dos times, do São Paulo, do Milan. E no final ainda houve uma homenagem patrocinada por uma grande marca. Foi pré-jogo essa homenagem, né? Foi pré-jogo, exato. No final, é que eu tô falando no final da organização, mas foi antes do jogo. Eles receberam essa joia, que é um anel. Foi patrocinado pela Vivara, um anel que vale aí 5 dígitos, então imaginem, porque ele é todo de brilhantes e ouro ali, né, Marcos? Com o símbolo do São Paulo e aquela... vou pegar, tá? No dia acho que eu peguei, mas tive a oportunidade de estar lá também, de vivenciar esse momento incrível, histórico. E o anel, olha que maravilhoso, gente. Não sei se a câmera vai pegar, mas é um anel cravejado aqui, de brilhantes, com o emblema do São Paulo Futebol Clube, também para criar a materialização dessa memória, né, desse momento realmente tão incrível, especial e inédito. Inédito. Isso acontece muito nos esportes americanos, né? NBA, NFL. Foi uma inspiração. Foi. E foi muito legal essa ideia, né? Partindo de São Paulo, da Forever, da Vivara, que foi uma parceira incrível aí. Só esses campeões mundiais têm esse anel, que é algo pra ficar exclusivo. No cofre, aliás, né? Exclusivo. Então, independente até do valor financeiro dele, eu acho que tem um valor sentimental, um valor de peso histórico. Mais do que o financeiro, com certeza. Absurdo. Isso pra gente é único, é o primeiro, ninguém nunca fez isso. Então, esse evento vai ficar marcado dentro do esporte brasileiro, eu não tenho dúvida, para o resto da vida. Porque muitos, e eu espero que muitos realmente vão acontecer ainda, sejam do São Paulo, de outros clubes, mas o primeiro é sempre o primeiro. E ficou marcado com sucesso de público, de repercussão, de organização. Foi muito legal, foi assim, marcante, foi emocionante, a palavra é essa, foi emocionante. Sim, com certeza. Eu me emocionei do início ao fim, né? Tive a oportunidade de ver a construção, participar um pouquinho dos backstages ali desse evento, realmente estar presente, e foi algo que criou memórias também para os filhos, netos, sobrinhos dos jogadores que puderam entrar em campo ali. E para mim foi, né, duplamente especial de ver o meu tio, como vocês já sabem, entrando em campo de mãos dadas com meu filho de 7 anos, que nem imaginava, né, essa história toda. Foram anos após que ele nasceu, mas que viveu ali intensamente aquele momento e com certeza criou uma memória linda para ele também em relação ao São Paulo e a construção dessa história. Foi legal demais para ele, eu tenho certeza, para mim, né, ver vocês lá, né, pessoas tão especiais na minha vida e compartilhando desse momento lá, meus filhos. Exato. Todos estavam lá, diretamente comigo em campo, porque também trabalham dentro da minha empresa, da MB Eventos, nesses momentos, e me ajudam a desenvolver muita coisa.
administrativamente, operacionalmente. São parceiraços. O Diego e o Caio. E chegou uma hora que eu fui me dar conta do que eu estava vivendo, né? Como foi se dar conta do que você estava vivendo? Porque é que eu falo, você não pensa muito quando você está organizando. Depois que algumas coisas começam a acontecer e durante o jogo, a ficha foi caindo, e ver meus 2 filhos que não me viram jogar atrás do gol, vibrando, com os olhos brilhando. Teve uma cena que quase ninguém viu durante o jogo, que é pesada para mim, assim, emocionalmente falando. O Caio, que foi goleiro também, né? Do meio, desculpa a emoção. Normal. Num determinado momento, minha chuteira desamarrou, né? E eu não tinha como amarrar de luvas, né? E eu olho para trás, eu só vejo os 2 ali, o Caio e o Diego. Tinha muita gente, mas eu vi de confiança os 2, né? E eu olhei e falei, Caio, você pode me ajudar? E ele salta por cima de uma placa de publicidade de uma forma tão... E ele, pai, vou te ajudar. E ele olhava pro jogo, porque eu não podia parar o jogo, a bola tava no ataque, e falava assim, não, a bola tá no ataque, fica tranquilo, eu tô amarrando. Incrível. E assim, com um orgulho, com um olhar de, sabe, com os olhos brilhando. Então, Então, dali eu falei, caramba, isso aqui não tá sendo especial só pra mim, né? Tá sendo especial pra mais pessoas, não só pros torcedores, enfim. Aí entra um lado muito pessoal, né? E depois esses meninos me fazem umas postagens via rede social que... As homenagens. Aí foram realmente... Aí você vai entender o que você viveu. Mas é legal o tipo de experiência que todo torcedor... Tinha muita família lá. Sim. Então, a gente falando de encantamento, bem familiar, né? bem acolhedor. A gente falando de encantamento, as pessoas saíram de lá encantadas com o que viram. Puderam rever grandes jogadores da história, jogando um futebol ainda muito legal, diferente, talvez, do futebol de hoje, que é muito físico, muito veloz, mas ainda competitivo, com toques de técnica refinada. Então, geramos isso como produto para entregar para o torcedor também, e que saiu de lá feliz. A gente só ouviu coisas muito legais do torcedor que esteve lá ou assistindo ao jogo pela TV ou pelo streaming. Maravilha. A nostalgia encanta também. É um ponto. Eu acho que... E tava ali, é uma história toda ali sendo revivida, no caso. Essa história tem valor, Amanda. Com certeza. Tem de valor de reconhecimento, né, que é muito legal. Isso agrega para o clube, que reconhece os seus grandes ídolos, a sua história, quem ajudou a construir. O torcedor, né, que reconhece isso. E também gera business. Sim. E também gera business, né? Sim. Isso tem retorno. Seja pela marca, né? Pelo valorizar a marca, que reconhece. Hoje a gente tá vivendo muito momento disso, né? Quem aposta em inclusão, em valorização, uma série de pontos das marcas, né? Mas também recursos, né? É um evento ou eventos que envolvem esses ex-atletas, né? Esses legends, certamente geram bom business também. E histórias conectam, né? Fala-se muito sobre storytelling hoje em dia. E a sua história, você que está nos assistindo, a minha, a do Marcos, de todos nós, tem muito valor. Muito valor. Se a gente souber utilizar as nossas histórias a nosso favor, e as marcas e as empresas também souberem, desde que elas tenham sido histórias bem construídas também. Né? Histórias positivas. Porque as suas histórias podem te ajudar ou também te atrapalhar, dependendo das circunstâncias. Mas sabendo usar histórias a nosso favor, com certeza teremos aí grandes lições e grandes marcos a serem construídos hoje ou no futuro, né? E falando de futuro, Marcos, tem algo que você consegue compartilhar com a gente? Uns spoilers? Spoilers. Não, eu estou envolvido diretamente hoje nessa área de esportiva, seja pelos eventos, seja por consultoria ligada à gestão de alguma coisa dentro do futebol.
Estou me especializando muito nessa área de eventos e marketing esportivo. É uma área que me agrada. Já fui gestor, passei por várias etapas na minha vida, né? Como atleta, como gestor, enfim, trabalhei em área comercial, trabalhei na área de comunicação. Então isso acho que veio agregando algumas valências legais, se a gente sabe aproveitar isso. Tenho aprendido muito, absorvido muito. Por isso até procurar capacitação a mais, profissional. A gente não pode parar, né? Ainda mais hoje em dia, ninguém pode parar. Acabou aquele tempo que você se formava em algo e ia viver dessa tua formação o resto da vida. Hoje está tudo muito rápido, muito dinâmico e o aprendizado é dinâmico, então e constante. Tô me envolvendo cada vez mais nesses eventos, em coisas ligadas justamente a esses Legends. Acho que existe um propósito. Primeiro existe um propósito, né? Antes de qualquer intenção profissional existe um propósito. E meu propósito é poder contribuir de alguma forma para os que já são, né, ex-atletas, que às vezes não conseguiram passar por uma transição tranquila de carreira. Não é fácil se preparar para esse momento. Sim. Independente até do teu nível cultural, educacional, quem se formou, deixou de formar, quem ganhou muito dinheiro, quem não ganhou muito dinheiro. Existe um rompimento, né, de um laço muito difícil. Eu brinco que o futebol é um mundo e o mundo real é outro, né? A gente viveu coisas muito diferentes, né? Por mais que possa ser num clube menor, né? O mundo, o universo ali é outro. Então, às vezes, essa pessoa não se prepara. Existem estudos aí, não é só aqui no Brasil, são mundiais. Por exemplo, na NFL, que grande parte dos atletas, ex-atletas, em 5 anos, perdem praticamente a fortuna que acumularam. Então, por aí você entende que falta uma certa preparação. Então, tem um propósito, né? Eu tenho isso como meta de vida, um propósito de contribuir para melhorar isso. E pensar no futuro ex-atleta também. No garoto que está começando, no cara que está jogando ainda, em como ele pode fazer uma transição tranquila para que tenha uma vida toda pela frente ainda, né? Sim. A gente falou de média uma vida estável, confortável. De aposentadoria. Idade de aposentadoria média é 35 anos. Se a gente pensar que a gente tem uma média de vida perto de 80 anos, no nosso país... Tem que se preparar para esses Você tem mais 45 anos. Óbvio que você não vai chegar aos 80 trabalhando, até porque tem o teu nível saudável de vida, mas você tem que se preparar para isso. Então eu tenho alguns propósitos, alguns projetos que a gente possa, além de, obviamente, criar business, criar essa possibilidade, essa oportunidade de todo mundo achar um caminho pós-carreira. Nem todos vão estar dentro do futebol como um treinador ou como qualquer função de gestão. Não tem esse mercado, né? Então, eles têm que se preparar com orientação financeira, com uma série de situações que pode prepará-lo para um futuro mais tranquilo. Então, tenho me envolvido muito com isso, é um propósito, tanto dentro de São Paulo como externamente. Tenho essa minha vida independente também, através da empresa. Quero muito contribuir para isso e gerar muita coisa legal, inovar em muita coisa. É uma ideia. E para isso mercado. Tenho tido alguns parceiros bem legais aí. Daqui a pouco vem projeto bacana aí. Vem novidades por aí. Que propósito e que missão grandiosos, inspiradores, encantadores. Parabéns, realmente. E eu queria que você contribuísse também, por favor, trazendo aí um conselho para quem está iniciando. Tem muitas pessoas também que sonham iniciar nessa área, outros estão iniciando. Que conselho você daria para essas pessoas, Marcos? Eu acho que a primeira delas, faça tudo com coração, sabe? Quando você faz algo que você ama e faz com coração, o teu ponto de partida já é legal, né? A tua essência já é legal. Obviamente que a gente sabe que um garoto que começa no esporte, principalmente no futebol, é um funil complicado. Lá na frente
A gente sabe que o funil é muito estreito. Quem começa muito jovem vai chegar a uma equipe profissional 3%, 2%, 3%. Vai ter sucesso profissional jogando num grande clube. Você vai diminuir isso abaixo de meio, que meio? 0,1 talvez. Tá. Estudos que a gente já tem, sabe que são 2 ou 3% do universo de atletas de futebol no Brasil que ganham altos salários. Né? A grande maioria, de 60% a 70%, está ali entre 2 e 3 salários mínimos. Então, a gente fala de um futebol profissional no país, mas existe um engano quando se acha que você vai encontrar, se a gente entrar para o Nordeste do Brasil principalmente, Centro-Oeste, alguns lugares, e até mesmo no interior de São Paulo, independente da divisão que for, você não tem uma estrutura profissional. Então, às vezes, ele é iludido a achar que vai ter. Então, se prepare, né? Primeiro, coração. Depois, uma coisa que meu pai me cobrava, seu avô me cobrava muito é estude. Nunca abandone seu estudo. Né? Se prepare, de alguma forma, para a vida. E para o insucesso ou um sucesso limitado do futebol. Né? Até limitado em prazo. Né? Então, você tem que estar pronto para isso. Tá preparado com um plano B, um plano C ali. É isso. Então, acreditar sempre. Né? Eu acho que eu falei resumir um pouquinho da história, eu tinha abandonado os campos de futebol aos 17 anos por decepção, numa categoria de base. Isso acontece, até hoje acontece, é natural de você se decepcionar com algumas coisas. E meu pai me convenceu a fazer esse teste, que também tinha tudo para dar errado. Uma avaliação aos 18 anos dentro de um São Paulo, que era um clube super estruturado, com categoria de base que vinha trazendo gerações de jogadores formados muito jovens, subindo. E eu fui, confesso que foi assim, o pedido dele foi, mas eu consegui para você E ele não era um cara que se envolvia com a minha carreira, assim, cuidava de mim, não. Mas ele achava que eu tinha que tentar mais uma vez. Então ele conseguiu uma avaliação, sei lá como, para chegar aí no São Paulo. E ele insistiu que eu fosse, e ele me falou assim, você não vai negar um pedido meu e do nosso tricolor. Ele falou bem assim para mim. E eu falei, você pegou nas duas coisas pesadas para mim, né? Meu pai e meu clube de coração. Tá bom, eu vou ficar uma semana, acho difícil eu ficar, não vou ser aprovado, cumpri minha missão, tudo certo. Tudo resolvido. Me preparei bem tranquilamente para vir uma semana e tal. Mal sabe você que era o universo conspirando. Era o universo conspirando. A seu favor, a sua hora então, chegou. Assim, e chegou, e ele pôde ver o último teste, porque ele chegou para me buscar em São Paulo, me trouxe na segunda e me pegou na sexta. E ele viu esse último teste, que foi a aprovação. Então, eu não acreditava. Eu falei, não é possível, né? Eu falei, não, a gente tá precisando de um goleiro justamente na sua idade, e você chamou atenção. Eu falei, com 18? Com 18 anos. E, tudo aconteceu muito rápido depois. Um ano depois, 2 anos depois, eu estava na equipe profissional. 3 anos e pouquinho depois, eu estava sendo campeão do mundo, com a camisa do meu clube de coração, com 22 anos. E eu falei, isso não planejei tudo isso, né? Na verdade, na mente existia, desde criança, o sonho. Senão não teria eu me enxerguei fazendo coisas desde criança. Mas naquele momento, falar que eu planejei. Não, eu tô indo passo a passo aquilo que eu planejei. Não, acho que foi o universo que conspirou, Deus. Mas dentro de você tinha destino. Algo muito forte, com certeza. Para quem gosta de física quântica, foi um colapso de onda gigante. Quem gosta vai me entender. Então, assim, foi algo que realmente aconteceu. Realizei um sonho do meu pai também, tenho certeza disso. Sim. Mas realizei um sonho de criança. Eu me dou como um cara realizado, ter jogado 9 anos na minha equipe de coração, ter vivido um dos maiores momentos da história desse clube, né? Que é a década de 90. Um simples garoto são paulino que no meio do caminho teve muitos outros companheiros e que competiam comigo na mesma posição, que eram melhores do que eu tecnicamente, mas a minha persistência em falar, cara, você vai vencer pela tua vontade. Sim. Dá um jeito aí. Então, é isso, né? É foco em buscar algo que você sonha. Então, sonhe. Busque,
acredite, mas se prepare sempre, paralelamente, para os desvios do caminho, porque eles podem acontecer. Então, acho que em suma é isso. Você me pediu uma mensagem, eu me prolonguei pra caramba, Que mas lindo, é lindo. isso. E eu só completaria da seguinte forma, para as pessoas terem fé realmente, independente dos sonhos que elas queiram alcançar. Tenha fé, acredite, foque, estude, se capacite, isso é muito importante. E em respeito a todas as religiões, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, que às vezes é na última oração que a porta se abre. Então, realmente, nunca deixe de acreditar que é possível, porque se é para ser seu, vai ser. Né? Olha que história linda, inspiradora, que realmente vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas aí que possam estar desacreditadas, mas que sim, existe aquela luz no fim do túnel. O que for para ser seu, será. Isso. Aqui, para concluir, eu vou ter que fazer a minha enquete com você, porque Eita. ninguém sai daqui sem participar da nossa enquete. Falamos muito. Minha caneca já tá vazia, viu? Nossa, produção. Secou. Que... Não, secou. Eu fui falando, tomando. Muito. Mas a nossa enquete consiste em falarmos sobre os tipos de atendimento que recebemos por aí. Agora você vai esquecer o Marcos, ex-atleta, ou não, porque também você com certeza vai trazer alguns exemplos vindo daí. Mas, como você sabe, eu trabalho com a metodologia da Disney. Não deu nem tempo de falarmos da Disney, mas olha, vários princípios da Disney estão embutidos nesse papo que tivemos aqui. Várias coisas que o Walt Disney acreditava que realmente, para transformar um sonho num império, teve um passo a passo aí, muito parecido com a sua história, com certeza. Mas temos no mercado vários tipos de atendimento. Temos marcas mais preparadas, outras menos. E aqui eu trago as simbologias, né, que eu uso nos meus treinamentos, nas palestras, que é a nossa varinha de condão, da fada madrinha da Cinderela, que é aquele atendimento que você recebe, que vai além das expectativas. Assim como a fada madrinha da Cinderela reconheceu que ela queria ir ao baile e criou os melhores acessórios, o melhor vestido, a bela carruagem e os sapatinhos de cristais, que fizeram da história um verdadeiro sucesso. Eu sei que você só teve menino, mas você conhece a história da Cinderela. Quem não conhece, né? Então, aqui é o atendimento que realmente tem interesse genuíno no seu cliente e vai além das expectativas, tá? Nós temos o atendimento gênio da lâmpada, inspirado na história do Aladim, que com certeza você já assistiu também, a Lâmpada dos Três Desejos, que é aquele tipo de atendimento onde as pessoas só realizam seus desejos e não fazem nada mais além disso, tá? Atendimento gênio da lâmpada. E a maçã envenenada da bruxa malvada da Branca de Neve, onde você, ao final do atendimento, quase morre. Normalmente de desgosto e insatisfação pelo atendimento recebido. Tá. Qual tipo de atendimento você tem recebido mais por aí, Marcos, atualmente? Não, eu acho que eu tive algumas experiências muito legais. Acho que da primeira, né? Tem fada madrinha? Tem fada madrinha. Estamos precisando de fadas madrinhas no mundo. Tem alguns que eu tenho visto. Eu acho que está aos poucos. As empresas estão começando a se conscientizar, até porque o público e o consumidor está ficando mais exigente, né? Sim. Esse acesso à informação, essa conexão pelas redes sociais tem exigido mais, né? De todo mundo, né? E eu me coloco nisso também, quando a gente vai criar experiências aí com qualquer tipo de evento, ouvir, né? O que as pessoas esperam e tentar cumprir com entregas acima do que as pessoas esperam. Então, isso é uma filosofia e acredito que muitos já estão fazendo isso. Mas eu acho que, numa regra geral, fica aqui, né? No gênio da lâmpada. Só é a história que eu te falei. Resolve ali o que você pediu e nada mais. O compromisso e o engajamento, né? Você vai ser compromissado simplesmente de falar, tá aqui, tá no papel, te entrego isso.
né? Muitas vezes é isso, né? Eu te entreguei, você vai reclamar do quê? Eu entreguei o que você me pediu. Não, tá certo. Mas a pessoa que engaja, a empresa que engaja, enxerga que o algo a mais vai fidelizar esse cliente, vai dar uma entrega maior, ainda falta em alguns aí, em muitos. Então, acho que na média, nós estamos por aqui. Tem as empresas ruins que entregam mal, atendimento ruim, tem. Experiências acho que todos nós temos na vida sobre isso. Mas acho que a gente já está indo para um nível de começar a ter aqui. E lá é quem realmente faz a diferença, né? Exato. Quem está se destacando no mercado. Quem entendeu a diferença entre compromisso e engajamento. O que você vai entregar, né? Ser diferente na sua entrega. Então, espero que a gente atinja lá o nível. Isso, estamos aqui na torcida e com certeza eu vejo o seu trabalho muito aqui. É um fado, né? Eu espero que... fado. A gente pode ser fados também, mas precisamos de empresas que realmente tenham esse olhar diferenciado e genuíno em relação ao cliente e em fazer o algo a mais, tocar o coração do cliente, que é o que faz toda a diferença. E quando você tem propósito, a tua chance de chegar lá é maior. Você tem um propósito. Óbvio que tem o propósito do business, da receita, do resultado, tudo isso faz parte desse grande show. Mas tem um algo mais. Hoje em dia se fala tanto aí e é legal isso, se fala de ESG, de uma série... Isso é importantíssimo. A entrega não é só de você esperar o teu resultado financeiro, né? Tem muita coisa por detrás. Tem ali, muita coisa. Nos bastidores que impactam positivamente a sua marca ou não também. Valores agregados, enfim. Tem uma série de coisas que você tem que pensar na tua comunidade, pensar no teu país. Tem que pensar numa série de coisas e como atender melhor, né, aquele que é teu público-alvo, né? Tem compromissos sociais, enfim. Aí a gente vai... E essa conversa vai longe se a gente entrar nela. E eu adoro falar disso. Vamos ter que fazer a parte 2 para variar. E vamos. Mas, infelizmente, temos que finalizar. Mas antes de finalizar, eu gostaria de te entregar mais um memo aqui desse momento super especial. É uma caneta, onde o brilho da caneta simboliza o seu brilho, o brilho que você deixa no mundo. O touchscreen dela simboliza o toque especial que você dá a tudo que você se coloca ali para realizar, para executar de maneira tão especial. E a caneta simboliza para que você continue a escrever lindas e inspiradoras histórias, tanto profissionais quanto pessoais. Ela é personalizada em CantaCast, Marcos. Que lindo isso. Obrigado. Eu vou te dizer que cada memo desse aqui está sendo incrível. Parabéns pelo que você está promovendo aqui, né? Pelo teu trabalho. Você sabe o orgulho que eu tenho disso. Mas a gente estava falando de agregar, né? Hoje, certamente, tem muita coisa a mais do que tudo isso que está agregando para mim. De estar aqui, conversando com você, nesse momento especial, poder contar essa história, mas aqui, ó, do teu lado, e você sabe o significado que isso tem para mim. Então, obrigado por tudo, parabéns, né? Por esse incrível projeto aqui, tenho certeza que e vai ser ainda mais de sucesso, o que nos orgulha e me orgulha ainda mais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, do teu lado. Obrigada mesmo, eu que agradeço. Foi uma honra, foi mais do que especial, realmente. Tem uma história aqui, muito amor, muito carinho e respeito envolvidos. Tem. E eu queria fazer um brinde final. Vamos lá, ainda tem um pouquinho Tem aqui. um pouquinho? Dá para dar um golinho? Dá. Então tá bom. Vamos lá, um brinde a esse momento super especial. Que possamos poder compartilhar de momentos assim com as pessoas à nossa volta, proporcionando também experiências especiais aos nossos clientes. E esse foi mais um EncantaCast. Aqui você pode encantar. Não esqueça de compartilhar, deixar o seu comentário e se inscrever no nosso canal para receber cada vez mais conteúdos tão inspiradores como esse de hoje. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!